suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt. Vidas com História. A minha entrevistada nasceu em Cascais em 1978. É historiadora, investigadora e professora universitária. Autora e coordenadora de 25 livros sobre história do trabalho, do movimento operário e da história global. Publicou mais de 50 artigos em revistas científicas, em áreas que vão da sociologia à história, passando pelo serviço social e pela ciência política. Presença assídua no pequeno ecrã e nos principais jornais portugueses. Inteligente, frontal e perspicaz. Olá, Raquel Varela, bem-vindo ao Vidas com História. Olá, muito obrigada. Quero cumprimentar todos os ouvintes. Qual é a importância da história na vida de uma pessoa? Isso é uma pergunta clássica, que nós damos sempre uma resposta clássica, mas que merecia uma reflexão muito mais profunda, não é? A história, a melhor resposta é que o presente é uma coisa mais ou menos inexistente. O passado, na verdade, é aquilo que nós temos de mais sólido, porque é aquilo do qual sabemos mais para transformar o futuro. O passado é a nossa âncora. Esta brincadeira de que o presente não existe é porque o presente ontem já é passado, não é? Ou seja, a nossa vida está sempre a projetar-se, é isso que nos distingue dos animais. É uma das funções que nos distingue dos animais, é a capacidade de projeção do futuro. Por isso é que a insegurança ao emprego, a insegurança no emprego é tão... adoece tanto as pessoas e as sociedades, porque uma das grandes batalhas, nós inventámos o trabalho justamente para ter segurança, para não estar dependente de uma caçada, de uma colheita que correu mal, de uma praga agrícola mais tarde. Portanto, é sempre uma busca permanente de segurança que nos permita projetar o futuro e criar o futuro. E nós fazemos-o a partir do quê? Do que conhecemos, e o que conhecemos é passado. Por outro lado, toda a ciência é história neste sentido, quer dizer, nós só conseguimos compreender todas as áreas das ciências e quem somos se nós compreendemos a dinâmica histórica. Nós até é preciso compreender as transformações. E, portanto, a história é absolutamente essencial e apaixonante. É apaixonante nós compreendermos como é que as sociedades funcionaram, como é que as sociedades se transformaram. No meu caso é o que me interessa mais, a história das revoluções. E eu penso que quer dizer, a história é esta coisa que está sempre connosco, mesmo quando nós dela não temos consciência, porque nós somos o fruto das nossas circunstâncias e as nossas circunstâncias são fruto do processo histórico. O engraçado é o seguinte: na Idade Média não havia a noção de tempo, era a noção do dia, de solar quase. E até aos anos 80, muitos de nós, eu por exemplo, ainda tive uma avó pequena proprietária que trabalhava com uma enxada nas suas várias terras, vários pedaços de terras distribuídos. O tempo dela era o tempo do sol. Ela acordava com o sol, deitava-se com o sol. Sobretudo a nossa grande noção de tempo, claro que Portugal teve uma sociedade rural até muito tarde, mas a nossa grande noção de tempo como ser humano mudou com a Revolução Francesa e depois com a Revolução Russa e as revoluções sociais, ou seja, nós ganhámos capacidade de domínio da história e maior capacidade de prever o futuro. E isso é fundamental compreender isso. Nós vamos ganhando tempo ao tempo quanto mais domínio temos sobre nós próprios, sobre as nossas sociedades. Mais democracia, mais participação, mais influência, mais capacidade de transformar, mais saber científico, cultural, etc. Há pouco falava de uma avó. Era essa avó que era de Fanhais, na Nazaré? Eu tenho duas avós muito importantes na minha vida porque eu ainda tive o privilégio de ser cuidada por avós. A minha mãe tinha uma carreira científica e eu passava muito tempo com as minhas avós e em particular com a de Fanhais. Passei mesmo mais tempo, porque durante um tempo fui viver com ela, quando era pequenina, e isso foi muito gratificante, porque ela
porque eu estava descalça o dia todo, andava com ela, nós tínhamos um rio junto à casa, tínhamos animais, ela era muito doce, muito doce, sobretudo com os netos, nós somos vários, somos 8 primos, e portanto isso foi um momento inesquecível, mas as minhas 2 avós eram absolutamente inesquecíveis, eram cuidadoras, eram afetuosas, eram amorosas, e portanto é uma infância cheia de amor e com uma família alargada, que é uma coisa que hoje muito pouca gente tem o privilégio de ter, não é? Que é muita gente que nos ama, que nos quer bem, que nos cuida. E qual é a recordação mais longínqua que tem? Eu acho que as recordações mais longínquas que tenho são justamente com ela. E, portanto, eu estive lá entre os 3 e os 4 anos. Eu tinha essa recordação de ir ao rio com os patos. O rio, a minha avó tinha sido moleira, portanto o rio literalmente estava junto à casa. Ainda está lá, ainda estão lá as ruínas do moinho. E portanto eu adorava passar o dia no rio a sujar-me, e as minhas tias adoram contar a história de que a minha mãe vestia-me às vezes uns fatos muito bonitos e a minha avó, e a primeira coisa que eu fazia era entrar dentro do rio com aquilo tudo, porque eu adorava a água, adorava chapinhar na água como todas as crianças. Lembro-me das mulheres a cantarem, a lavar cenouras e a lavar roupa nesse rio. Lembro-me das longas caminhadas com ela, e que hoje em dia são passeios que eu faço nos pinhais e nas terras, que algumas ainda são da família, e são distâncias relativamente curtas, 2, 3 quilómetros, e aquilo para mim era uma imensidão. Tenho muito vivas essas memórias de andar quilómetros e quilómetros atrás dela, justamente lá. Penso que sim, penso que essas são as primeiras imagens que eu tenho. E o que é que a avó materna ensinou à Raquel que nunca mais vai esquecer? Ela tinha um sentido... Eu penso que o sentido do trabalho, da ética do trabalho, isso é uma coisa muito clara nos camponeses. Se nós não trabalhamos, não comemos. Não trabalhamos, não é aquela coisa brutal, neoliberal de hoje em dia, de chamar preguiçosa toda a gente, e a maioria das pessoas está no desemprego de forma involuntária. É aquela coisa de que cada um deve dar o seu melhor para a comunidade. Isso é uma coisa que ela profundamente... e uma brutal disciplina de trabalho, que realmente os camponeses têm, porque tem que se fazer a poda naquele dia, tem que se colocar determinados pesticidas ou herbicidas naquele dia. Quer dizer, não há a natureza não espera por nós. E, portanto, tudo aquilo tinha uma grande disciplina de trabalho. Nós realmente tínhamos um dia muito preenchido, cheio de rotinas, muito disciplinadas. E, portanto, eu acho que tudo isso me dava um grande sentido do trabalho. A minha mãe diz que quando eu voltei para cá, eu limpava a teca da migalha, com uma rejeição da noção de desperdício. Então eu acho que essa noção da ética do trabalho, da seriedade, do respeito pelo trabalho, eu diria numa palavra o respeito pelo trabalho, isso é uma coisa que realmente nas sociedades camponesas não é uma abstração. A gente hoje em dia pode dizer aos miúdos, mas olha que isso custou imenso a fazer, mas uma coisa é eles terem tudo na mesa e dizer-nos que custou muito a fazer, outra coisa é passar o dia com alguém que plantou com uma enxada as coisas, desviou cursos de água, leva às costas uma coisa pesadíssima para dar herbicidas ou pesticidas, já não me lembro o que é lá dentro, e chega à casa e cozinha. Quer dizer, este fardo do trabalho torna muito mais palpável o nosso respeito pelo trabalho alheio. Eu acho que isso foi importante. Além, obviamente, quer dizer, nunca esquecer, como eu disse ao início, o afeto, e o afeto era das duas avós e de outros membros da família, o amor. Ainda recentemente a entrevistar o professor Coimbra de Matos para um documentário, e ele contava-nos essa história, que há bebés que morrem porque não têm afeto, têm comida, têm calor, mas não têm afeto, ao ponto de que alguns hospitais no mundo já criaram uma espécie de aulas de afeto, em que há mulheres, na esmagadora maioria mulheres, voluntárias só para dar afeto aos bebés. Então eu não posso queixar de falta disso. Lembro-me de facto delas a fazerem-me, como se diz no Brasil, cafoné, a cuidarem de mim, a tocarem-me, abraçarem-me, fazerem-me festas dos cabelos,
tocar, eu gosto muito desta palavra do tocar, sobretudo nós estamos em tempo de pandemia e distopia do chamado distanciamento social. E a verdade é que as pessoas precisam desesperadamente ser abraçadas e amadas. É das suas avós que se lembra nos dias felizes da sua infância? Eu também tive uma infância muito feliz com os meus pais, embora os meus pais trabalhassem muito. Os meus pais, eu tenho momentos inesquecíveis com eles e com o meu irmão. Os meus pais eram muito aventureiros, adoravam viajar connosco, eram e são profundamente cultos e, portanto, a vida culta, a vida à volta da cultura lá em casa era muito intensa. Além disso, eu nasci depois do 25 de Abril e naqueles primeiros 10 anos ainda havia essa consequência da Revolução, apesar de já ter vencido a contra-revolução depois do 25 de Novembro, tinha ficado esse espectro de uma esfera pública muito intensa. E, portanto, eu penso que aí até ao final dos anos 80 ainda havia um ambiente de patuscadas, casa uns dos outros, muitos amigos, muitos filhos de amigos, e isso também era uma vivência com os meus pais. Portanto, a minha infância eu lembro-me quer deles, quer delas, de estar com elas, como lembro muito também dos amigos, das escolas. Acho que é um bocadinho, quando olho para a infância, penso nisso tudo ao mesmo tempo. E da professora Ana Paula Torres? Minha querida professora Ana Paula Torres. Só quando ela foi apresentar o meu livro, A Breve História da Europa, na Câmara de Oeiras, onde eu estudei com ela, e depois de ouvir a apresentação dela, que é uma apresentação brilhante do ponto de vista científico e como resenha crítica a um livro, foi realmente nós ainda temos professores excelentes na escola pública, apesar das más condições, nunca foram, sempre foi, os excepcionais sempre foram uma minoria quanto a mim, mas eu tive a sorte de ter uma dessas professoras absolutamente excepcional. E quando ela acabou de falar, eu percebi-me que tinha ido para a história também por causa dela, quer dizer, eu percebi-me que ela tinha sido absolutamente importante nessa decisão. Ela era uma grande professora e nós com 14, 15, 16, 17 anos não nos apercebemos disso, mas quando eu voltei a me encontrar com ela como historiadora formada, 20 anos depois, olhei para ela e disse, mas esta mulher é brilhante, e foi a minha professora, que sorte. Uma sortuda nesse aspecto. A sua mãe é cientista, foi ela que suscitou o gosto da Raquel pela história? Eu não sei se pela história, até porque a minha mãe é de genética florestal e, portanto, é de uma área muito ultra especializada, das chamadas ciências exatas, ciências da vida, da área, neste caso, do melhoramento genético, e ela é especializada no sobreiro, portanto, uma coisa ultra especializada. O meu pai era muito mais apaixonado pela ideia de história e o meu pai, de facto, apesar de também ser engenheiro florestal, os da nossa casa tinham o meu pai tem uma formação humanista daquilo que se chama até meio um homem do Renascimento. É um homem que desenhou a própria casa, que é uma casa absolutamente fantástica, porque ele teve 3 anos a pensar detalhadamente, e os arquitetos e os engenheiros que viam os desenhos dele foram aprovando tudo e aprovando com elogios rasgados, quer dizer, é um homem que era apaixonado por literatura e pelo pensamento crítico, por história, e um técnico muito bom na sua área das florestas. Portanto, era um homem um homem com uma amplitude de interesses muito interessante. A minha mãe realmente é uma investigadora especializada. Agora, a minha mãe, eu acho que ela incutiu muito em mim o espírito científico, a dúvida, o questionamento, o perguntar sempre porquê que as coisas são assim. E isso, eu acho que isso faz parte, e acho que isso poderá ter tido muita influência. Por outro lado, ela levava-me em todas as conferências para um dia pela Europa, e portanto, eu fui crescendo, passei a minha adolescência com na altura, estes grupos de genética florestal foram durante 10 anos o mesmo grupo de investigação que se reunia em diferentes países. Portanto, eu era uma espécie de mascote deles, assistia a todas as conferências e assistia a uma parte, e na altura as conferências agora são muito mais neoliberalizadas, a gente tem que ir em 2 dias, apresenta em 15 minutos e volta a correr. Na altura não, havia até um dia de passeio, havia não sei quantos jantares,
E, portanto, isso foi uma abertura que a minha mãe me deu ao sistema científico, sim. Eu acho que isso foi importante. E o gosto pelas viagens vem daí? Vem daí e do meu pai, de facto. Quer dizer, eles os dois tinham a ansiedade de que Portugal deixasse de ser esta finisterra fechada à Europa. E, portanto, eu até me lembro perfeitamente quando aderimos à União Europeia, porque foi a primeira viagem que nós fizemos logo a seguir pela Europa toda. Fomos para aí a 7 países da Europa durante um mês de carro com o meu irmão. E uma curiosidade infinita, eles são ótimos a viajar, quer um quer outro, porque procuram aldeias, procuram sair dos roteiros turísticos, têm imensa curiosidade histórica. A minha mãe é uma apaixonada por museus, por música clássica, por arte, o meu pai por geografia, por história, e portanto as nossas viagens pela Europa eram viagens com os europeus, eram viagens a conhecer realmente a Europa, não eram viagens turísticas, eram viagens. Lembra-se do dia em que questionou o seu pai sobre quem era Tolstói e foi para o quarto ler Ana Karenina? Lembro-me, porque nós tínhamos, naturalmente, havia uma vida cultural muito intensa lá em casa, grandes jantaradas com gente muito interessante, e um dia eles estavam a falar do Tolstói, eu tinha pai 13 anos, não sei, e o meu pai é um homem extraordinariamente sincero, às vezes surpreendentemente sincero, e ele disse-me: és uma ignorante, tu não tens vergonha de não saberes quem é o Tolstói. E eu ainda tinha aquele instinto, quer dizer, eu felizmente não é instinto, eu ainda nasci numa transição cultural em que era uma vergonha passar por ignorante, ser ignorante, na verdade, não passar por ser. E portanto eu tinha um impulso de ler tudo e de ir ver os filmes todos que passavam no King e de ir a todos os museus, porque eu não queria que alguém me fazia aquela figura deste tipo é o ignorante, e que vergonha, não sabe quem é não sei quem, ou não foi àquele museu, porque havia uma espécie de um premiar de quem acariciava, acarinhava o mundo da arte, e uma rejeição de quem era ignorante. Hoje em dia não, quer dizer, é muito mais fácil os miúdos se sentirem mal se não tiverem uma roupa determinada. A minha geração já apanhou um bocadinho isso nos anos 90, mas era uma coisa muito mais mercantil, muito mais comercial e de objetos, não é? A grande moeda de troca para a afirmação é ter um objeto X, uma roupa Y, um telefone não sei quê, ou uns fones não sei quê. E eu penso que a minha geração, e sobretudo o meio social onde eu vivi, obviamente, premiava-se muito a cultura. E portanto eu lembro perfeitamente desse momento que eu peguei no livro e fui a correr para o quarto ler e disse: este é um daqueles. Mas ele fazia-me isso muitas vezes, ele chegava ao pé de mim tanto que eu li livros. Uma vez na faculdade um professor meu disse: mas Raquel, fala e pensa como alguém dos anos 70, porque eu achei imensa graça. E porque eu li os livros, quer dizer, é muito difícil alguém da minha geração ter lido, por exemplo, todos os livros do Roger Vaillant, que é um típico escritor da França do pós-guerra da resistência, que em geral só uma geração com 70 anos é que conhecia. Mas aquilo tudo era fruto do meu pai e da minha mãe. Eles passavam por mim e deixavam-me um livro. E felizmente, eu digo isto do fundo do coração, felizmente não havia telemóveis na altura, nem havia televisões ligadas o dia todo, e portanto eu não tinha nenhum comportamento compulsivo com as redes sociais, eu não tinha nenhuma atitude passiva face à televisão, e a leitura e a literatura, sobretudo, devo dizer que no campo da leitura, a literatura tornou-se a minha grande paixão. Foi aí que eu passei horas e horas e horas da minha vida. Quais são os livros que gosta mais? Posso dizer muitos, mas sei lá, assim, para pensar nos primeiros. O Homem que Gostava de Cães, do Leonardo Padura, eu acho que é absolutamente magnífico. Todos os livros do Primo Levi. Um dos mais impressionantes é o Se Não Agora Quando, que conta a história da resistência anti-nazi, mas os livros do Primo Levi são sempre um mergulho
nas profundezas da humanidade e da desumanidade, porque a desumanidade faz parte da humanidade. Eu gosto muito dos clássicos e, portanto, o Turgenev, o Tolstói, o Dostoiévski, como disse o André Camilleri, eu acho que ele dizia há boa literatura na cerveja, mais ou menos, no vinho, mas a melhor é a da vodka. Eu também acho que os autores russos, naturalmente, eu sou também faço parte das pessoas que foram conquistadas pelos 100 anos de solidão, pelo Memorial do Convento, por todos esses livros chamados, que todos eles já fazem parte da literatura universal. Não acho que tenha lá ido parar lá algum por acaso. E ainda hoje, muitas vezes eu quando tenho sempre uma pilha atrasada de livros para ler, tenho como objetivo percorrer os da literatura universal primeiro. Sou um bocadinho cética. O Padura já faz parte desta nova geração, mas eu, em geral, sou um bocadinho cética em relação à nova literatura. Acho sempre que depois dos anos 70, lá está, não se fez muita coisa de jeito. Corrija-me se estiver errado. Antes de ir para a universidade, fez um ano sabático. O que descobriu nesse ano? Aquilo foi um ano sabático muito curioso, porque eu entrei para a História na faculdade que é hoje a minha casa, a FCSH, na Universidade Nova. E o meu pai fez um grande escândalo dizendo que eu tinha que ir para Direito, Medicina ou Arquitetura, penso eu. Era um clássico. E eu dizia que sim, senhor, eu ia para Direito então no ano seguinte e ficava um ano a viajar. Coisa que eles nesse ano, portanto, eu penso que eu fui um mês para a Suécia, para a casa de um amigo da minha mãe, também engenheiro florestal, um casal maravilhoso que me acolheu. Depois fui para Marrocos com eles. Já não me lembro, mas na verdade eu tive um ano a fazer viagens e a ler literatura. E esse tipo de... Quer dizer, eu realmente... esse ano tornou-se parte da minha formação, não é? Mas eu passava grande parte do tempo justamente enfiada em museus e a ler literatura. E, portanto, tinha um grande retorno desse ano de preguiça. É caso para dizer que as viagens ensinam. Muito, claro. As viagens e os livros levam-nos para outras vidas, permitem-nos, mais os livros até, as viagens depende, se nós conseguimos chegar. É muito difícil quando se viaja para outro país conseguir encontrar o país, não é? É cada vez mais difícil, aliás. Sem alguém de lá ou que esteja lá e que tenha vontade de nos levar à essência do país, em geral, nós quando viajamos não conseguimos realmente chegar ao país. Nunca saímos bem. Os franceses até têm um verbo dépayser. Dépayser é mais saímos do nosso país, mas neste sentido, encontrar os outros. Os livros realmente permitem-nos mais viver a vida dos outros, outras vidas. Mas sim, o processo de aprendizagem. Mas, por exemplo, eu recentemente tenho viajado e sinto que não aprendo nada. Também falo de barriga cheia, mas às vezes vou a conferências 2, 3 dias e fico em bons hotéis, nas ruas turísticas, onde há sempre as mesmas lojas, as mesmas roupas, entro nos táxis e dá a mesma música. Eu penso, se eu estivesse em casa com meia dúzia de amigos que adoro e com quem consigo ter... conversas que me fazem pensar o novo de forma profunda, eu ia aprender muito mais do que tendo viajado não sei quantas horas, porque os países tornaram-se todos muito iguais com esta globalização capitalista uniformizada. E isso é uma coisa que eu acho que está cada vez pior. Talvez nos anos 90 ainda não fosse tão marcado isso. Por exemplo, eu lembro que eu fui a Praga ainda no final dos anos 90, ainda encontramos alguma coisa diferente. Marrocos, certamente. Então nos anos 80, claro, isso nos anos 80 era realmente chegar ao outro lado, era ir viver outras vidas. E porquê que a viagem ao curso de Direito não correu assim tão bem como estava planeado? Porque eu na verdade detestava aquele ano sabático, não foi só sabático, era aquilo. Eu adorava a história, eu sou apaixonada por história. E quando cheguei a Direito a Coimbra, achei literalmente que tinha chegado ao fim do mundo. Eu tinha estado na Suécia, em casa. Esse colega da minha mãe
e é, um membro do Partido Conservador Sueco. Nós tínhamos conversas, um dos homens mais progressistas que eu conheci na vida, porque um conservador sueco consegue ter às vezes ideias mais progressistas do que alguém de esquerda em Portugal ou no Brasil, porque os países são muito desiguais. Ele, por exemplo, era a favor de pagar os impostos porque as filhas nunca tinham pago um livro na vida até à universidade. E nós tínhamos conversas maravilhosas, maravilhosas. Ele achava que eu era, ele chamava o vento, chegou o vento fresco do Mediterrâneo quando eu chegava à casa, que eu ia, nós estávamos aí o Pessal e eu ia para Estocolmo o dia todo sozinha. Tínhamos conversas maravilhosas, que acabavam rigorosamente às 10 horas em ponto, porque ele tinha que se deitar e aquilo era uma coisa militar. Ele adorava porque eu brincava com ele e ria-me dele ir para a cama às 10 em ponto. E enfim, eu tinha viajado já por grande parte da Europa e de repente eu cheguei a Coimbra e achei que tinha chegado à Idade Média, com razão, porque aquilo era mesmo a Idade Média. Imagina, este amigo da minha mãe era professor catedrático da Universidade do Uppsala, diretor do departamento, e tratava-me por tu, tinha um Saab velhinho, ele e a mulher, viajámos imenso, fomos para Lund, eram uns filhos simpaticíssimos, receberam-me se eu fosse filha deles. E eu de repente cheguei a Coimbra, e a minha mãe vivia num ambiente académico, era tudo tocato lá. Um deles, que era um grande investigador holandês, tocava música celta, eram umas festas maravilhosas, ficavam todos em casa uns dos outros, portanto, era uma grande família. E nós estamos a falar de um dos grupos de investigação mais reputados do mundo. E eu de repente chego a Coimbra e vejo os professores de Direito fazer uma vénia quando passou o diretor da faculdade. Literalmente dobrarem as costas, não era só metaforicamente. Aquelas roupas, quanto mais proletarizadas era esta geração que entrava na universidade, mais queriam vestir as roupas da praxe para criar um símbolo que contradizesse a realidade da proletarização. Pois Coimbra é uma cidade paroquial, muito fechada, dos doutores, que vivem em torno dos estudantes, muito concentracionária. A certa altura só se conhece sempre as mesmas pessoas e está-se sempre nos mesmos lugares. Ao mesmo tempo eu fiz em Coimbra amigos para a vida toda. Talvez 2 dos meus melhores amigos, melhor amiga vêm de lá. Muitos amigos que eu fiz para a vida toda. Uma intensa participação política. Eu realmente conheci pela primeira vez grupos políticos no movimento anti-propinas, contra o processo de Bolonha, nos movimentos anti-globalização, quando foi Seattle e Génova, a partir de Coimbra, que valeram muito a pena, não é? Coimbra ainda tinha esse ambiente de campus universitário. Isso foi muito interessante. Agora, o direito, eu estudava uma linha que dizia uma coisa e na linha seguinte podia-se pôr em causa o que se tinha lido na linha anterior. E eu pensei que aquilo realmente era um campo do relativismo e da gestão política, da decadência do Estado, neste não é fim de século, por acaso até era, mas neste fim de tempo de um capitalismo, quer dizer, um capitalismo em declínio que criou uma estrutura jurídica para justificar um poder que essencialmente é sempre sádico, como todo o poder do Estado. E, portanto, eu fui para a História justamente para criticar o Estado e fiz toda a minha carreira em História, justamente nas People's History, na História do Povo, na História das Revoluções, na História contra o Estado. E, portanto, Direito era a antítese do que eu realmente queria fazer, do que eu acreditava. E é nesses tempos que surge o interesse pela política. Politicamente, como é que se define? É sempre uma pergunta muito ingrata de responder hoje em dia, porque há uma visão mecanicista, superficial e infantil das ideologias. Sobretudo depois da queda do muro, há este eterno presente, que é o neoliberalismo, que o capitalismo é o fim da história e que o neoliberalismo é a ideologia política do grande centro, do extremo centro. E que, portanto, todas as outras ideologias são ou ditatoriais, ou infantis, ou extremistas,
Eu tive uma grande influência na faculdade de grupos que se inspiravam muito nas teorias de Leon Trotsky, da oposição de esquerda ao stalinismo. Portanto, marcadamente um marxismo muito internacionalista, e a partir daí mergulhei intensamente na teoria política dessas áreas. Sempre tive também uma grande paixão, grande interesse pelo anarquismo e o sindicalismo revolucionário, e sobretudo tive muita influência desses grupos da América Latina, sobretudo do Brasil e da Argentina. Mas depois os grupos tornaram-se, quer dizer, a sofisticação da teoria política e da ideologia atraía-me profundamente, mas o dogmatismo dos grupos não, porque funcionavam em seita, com muito pouca liberdade e com uma simplificação da teoria, da ideologia e mesmo da praxis, consequentemente. E, portanto, eu, desde cedo, ainda fui, durante os tempos, militante do Bloco de Esquerda. Penso que até, não lhe sei precisar a data, até o primeiro acordo com o Partido Socialista em Lisboa. Eu achava sempre que uma política de esquerda tinha que ser uma política baseada na igualdade, na liberdade e na independência. E, portanto, não podia estar amarrada a nenhum partido do Estado, nem do poder. E, portanto, saí, eu penso que terá sido 2004, 2005, quando eu me afastei organizacionalmente. Me afastei. Não me afastei de uma ideologia de esquerda marxista, pelo contrário. Não, acho que é esse o campo onde eu me encontro. Agora tenho que dizê-lo mais uma vez para não se confundir. Eu acho que o marxismo é um vastíssimo campo de vastíssimos autores e uma extraordinária capacidade de interpretar e transformar o mundo a partir da ideia de que o que é central no mundo são os trabalhadores, e os trabalhadores não é só os operários, são aqueles que vivem do seu trabalho. É aí que eu me situo, penso eu. E para além das paixões pela história, pela política, era muito namoradeira na sua juventude, nos tempos de universidade? Eu namorei tudo o que pude namorar, sim. Eu já sou uma filha já do 25 de Abril e, portanto, a nossa... não havia nenhum tipo de censura ao exercício livre das paixões e do amor. Eu sou dessa geração que namorou tudo o que pôde namorar, sim. E ainda namoro muito. Namoro sempre com a mesma pessoa, mas namoro muito. O amor influenciou a sua vida? De que maneira? Muito. Eu acho que não... Nem sei como é que as pessoas podem viver sem amor. Sei, encontram subterfúgios, recalcam sentimentos de tristeza, vivem relações muito perturbadas, às vezes consigo próprias, às vezes substituem essas relações por relações até compulsivas com objetos, às vezes até com animais, não é? A relação das pessoas com os animais reflete muito, às vezes, nem sempre, porque há pessoas que têm relações muito equilibradas, mas às vezes são sintomas de grande solidão e de grande... Quer dizer, eu não acho que seja possível viver sem amor. Sem amar e sem ser amado. Porque o amor é isso. O amor não é unilateral. E o amor pelos filhos? É diferente, mas há um antes e depois de ser mãe? Eu sempre vi a minha maternidade... Primeiro, a minha maternidade sempre foi vivida com o pai dos meus filhos, de quem eu me separei e com quem mantenho uma ótima relação, e com o meu marido, que também é pai dos meus filhos. Padrasto, mas todos nós temos o princípio de que vivemos uma relação onde tem que haver um grande respeito, cooperação. Isto para lhe dizer que a minha maternidade nunca foi a solo. Nunca me senti capaz de ser mãe sozinha.
E aliás, os meus filhos foram criados também numa noção de família muito alargada, com os avós por perto, tiveram durante muito tempo uma ama maravilhosa que cuidou deles como se fossem também filhos dela, e portanto eu nunca me tornei uma mãe, talvez tirando os primeiros meses em que realmente os nossos instintos estão todos focados neles, uma mãe monotemática, cujo centro da vida são os filhos. E acho que isso foi muito interessante, eu ter me apaixonado pela minha carreira, porque os filhos, respondendo à sua pergunta, podem gerar em nós um amor um bocado doentio. Os filhos geram em nós uma paixão permanente. Isso pode nos toldar um bocadinho as decisões, quer dizer, eu acho que há aqui pode haver um excesso, uma forma de amor que já não é bem amor, que é compulsão, que é excesso de proteção, que é nós não temos as mães que deixam ter a própria vida, e às vezes, muitas vezes os pais, cada vez mais. Eu hoje vejo os núcleos familiares muito centrados nos filhos, quase sem esfera pública. E eu nunca quis deixar de ter esfera pública, ter a minha carreira, a minha participação pública. Também nunca achei que os filhos devessem ocupar o lugar do casal. Ao mesmo tempo, eu sou uma mãe muito galinha, não é? Adoro estar com eles, sempre fui muito cuidadosa dele, quer dizer, o cuidar deles é uma coisa que me dá muito prazer. Ainda hoje eles são maiores do que eu e eu adoro fazer-lhes o pequeno almoço, adoro ir de férias com eles, nós vamos subir montanhas e fazemos rafting, fazemos essas maluquices todas. Eles são uma delícia. Então, o amor de mãe tem que ser um amor educado, porque ele naturalmente pode ser um amor muito excessivo. Então, eu senti sempre que podia ser uma mãe excessiva se não me educasse, porque realmente os filhos são muito apaixonantes, são uma delícia. A certa altura a gente pode pensar que são o centro da nossa vida, e isso é um problema para nós, mas é sobretudo para eles. Então eu acho, uma vez um amigo meu aqui em casa teve cá a jantar e eu disse que gostava imenso do filho dele. O filho dele tinha 20 e tal anos na altura. E eu disse, caramba, o teu filho é tão independente, tão autónomo, tão consciente. E ele disse, olha, eu cheguei a um ponto em que percebi que eu podia viver por si próprio. E eu acho que isso é uma das melhores definições do amor de um pai e de uma mãe. É o momento em que a gente chega àquele ponto em que diz, eles vão ser felizes sem nós, eles vão conseguir ser felizes sem nós, eles vão querer ser felizes sem nós. E de preferência, ainda bem que estamos cá e que continuamos a estar juntos, mas essa noção de nós criamos alguém para ser livre, para mim é a melhor definição da maternidade e da paternidade. E é mais difícil ser filha ou ser a mãe? É muito mais difícil ser mãe. É muito mais difícil ser mãe. Caramba, eu agora digo que pago todos os meus pecados, porque eu tenho filhos adolescentes. E a minha mãe ri-se imenso, adora. É uma espécie de vingança, tudo o que passou comigo. Mas eu agora também já lhes digo a eles, vocês vão ter filhos e vai haver um karma. É mais difícil ser mãe, muito mais. Mudando agora de assunto, este ano o Partido Comunista Português comemora o centenário. A Raquel é autora do livro A História do PCP na Revolução dos Escravos. Qual a importância da história do Partido Comunista na política e na democracia portuguesa? Bom, eu tenho uma visão um bocadinho diferente da que tem sido escrita pelo partido e por bastantes colegas meus publicamente. Eu não acho que este partido seja de 1921 e filho do sindicalismo revolucionário. Acho que este partido é de 41 e já do processo da ligação do partido à União Soviética. Acho que o partido teve um lugar indiscutível de uma coragem individual e coletiva gigantesca na resistência à ditadura, e depois teve um papel de aceitar os acordos de Yalta e Potsdam, e aí teve um papel de não apoiar a Revolução Portuguesa de forma determinada e aceitar que Portugal ficaria deste lado da esfera da NATO. E depois um papel de gerir uma burocracia sindical durante a fase da democracia, até hoje, mas hoje claramente em declínio, porque a posição de Portugal, depois de novembro de 75, foi naturalmente ficar como um parente cada vez mais pobre e periférico da Europa.
inclusive com um movimento de trabalhadores cada vez mais pobre, sindical e politicamente. Em que difere a esquerda atual da esquerda do 25 de Abril? Muito. Difere muitíssimo. Penso que o programa do Partido Socialista era um programa hoje revolucionário para o Bloco de Esquerda. Quer dizer, tinha um grande amigo meu, dentista, infelizmente já morreu, que dizia, enquanto a gente está no dentista não pode responder, não é? Que temos a boca aberta, imobilizada, e ele tinha imensa piada, dizia, ele falava muito assim, Raquel, sempre fui um homem de direita. Era do PSD no 25 de Abril, mantive-me sempre no PSD até hoje e agora voto no Bloco de Esquerda e não mudei as minhas ideias. Eu acho que isto é a melhor definição de como a direitização da política se deu. Quer dizer, ele dizia, e é verdade, as ideias dele eram iguaizinhas às do PSD em 75 e ele votava no Bloco de Esquerda. E se nós formos comparar hoje os programas, é isso que se encontra. Não é só os programas, é a praxis política. É absolutamente inacreditável o estado a que a gente chegou de achar que é possível confinar pessoas saudáveis e aprovar 200 dias de estado de emergência que suprimem direitos, liberdades e garantias, com despedimentos que já atingiram, neste momento, 1 milhão de pessoas, e metade destes despedimentos foram feitos durante a pandemia, e que tudo isto está a ser feito em nome de salvar-vidas, ou que é inevitável, ou que é consequências inevitáveis, e que a única coisa que está a fazer é fazer apoios sociais. Quer dizer, substitui-se o direito ao emprego e ao trabalho pelo direito à assistência social. É isto que se vê estampado no Bloco de Esquerda e no PC, com exceção de que no PC, de facto, como o PC tem todo um historial de resistência à ditadura, tem-se oposto aos estados de emergência em palavras, não em ações, também porque o Partido Comunista já não tem a capacidade de mobilização que tinha outrora. Podemos considerar que atualmente temos um governo de esquerda ou temos um governo progressista com ideologia de esquerda? Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. O que nós temos é um governo de extremo centro, como definiu Tariq Ali. Isto são governos neoliberais. E devo-lhe dizer que nem a retórica já muda muito. Os programas assistencialistas, até há 10 anos, aquilo que diferenciava os conservadores dos partidos socialistas na Europa é que os partidos socialistas eram mais a favor do assistencialismo, porque o direito ao trabalho já tinha sido abandonado também. E agora nem isso, porque mesmo a direita aceita os programas assistencialistas como forma de contenção social, de contenção das revoltas sociais. Não temos. Nós vivemos em austeridade durante o governo da Geringonça. O governo da Geringonça o que serviu foi para acalmar as estruturas sindicais que estavam realmente a pôr em causa a paz social no país. Na altura a TAP, o Metro, a Carris, adormeceu os sindicatos, conseguiu despedir sumariamente os estivadores, agora impor 25% de cortes de salários na TAP. Tudo isto foi feito com uma música de um governo de esquerda que procura fazer o melhor pelos trabalhadores. E porquê é que é a música de esquerda? Porque a CGTP e o PCP de facto apoiam esta política. Agora, não há rigorosamente nada de esquerda nisto, porque as pessoas estão sem trabalho. E quando têm trabalho estão com cortes salariais, sobreturnos, burnout, exaustos e sem direitos essenciais. E o que é mais preocupante? A extrema-direita ou a corrupção que existe? A extrema-direita é sempre mais preocupante que tudo, porque a extrema-direita é o fim do diálogo. A extrema-direita é a utilização de violência, de milícias, por isso é que estão sempre infiltrados na polícia e em grupos paramilitares ou grupos que se revestem disto ou daquilo, mas são grupos de homens que estão dispostos a utilizar a força para ameaçar e silenciar os adversários. Portanto, a extrema-direita é o maior perigo que existe numa sociedade, não tem rigorosamente nada a ver com a extrema-esquerda. A extrema-esquerda não tem grupos de milícias. A extrema-esquerda não tem milícias. A extrema-esquerda não impede os outros de falar ameaçando fisicamente. Basta ver o que é um debate com André Ventura. André Ventura, qual é a função dele? É impedir o adversário de falar. Isso é, em debate, aquilo que são as milícias, que é a origem do fascismo. Portanto, a extrema-direita é um... Além disso, a extrema-direita, qual é a proposta política da extrema-direita? É que só uma pequena parte minoritária da sociedade deve ter privilégios. Qual é a proposta política da esquerda? É que nós devemos ser todos iguais e livres. Quer dizer que a esquerda cumpriu isso ao longo da história? Não. Aliás, nenhum governo cumpriu nada ao longo da história, porque a história é um comboio em movimento e, infelizmente, qualquer programa político pode ser degenerado. E foram-no, e erradamente. Mas, quer dizer, não foi só o comunismo que
que não ofereceu o que se propunha a oferecer. A democracia também não ofereceu o que se propunha a oferecer, a democracia liberal. Mas devemos tentar que o faça. Agora, a extrema-direita, a princípio, à partida, é a anomia social. É metade das pessoas contra a outra metade. Aliás, não é metade, é uma minoria contra a larga maioria. A ditadura, tanto para o fascismo como para o comunismo, surge como um desvio de ideologia ou é inerente à própria ideologia? Não, a ditadura há ditaduras em nome de várias ideologias. Eu acho que a ditadura é sempre um resultado da escassez e do privilégio. Portanto, é sempre uma casta, uma classe, uma parte da sociedade que procura controlar a restante sociedade. A democracia é o contrário, é de baixo para cima, é nós garantimos uma democracia participativa em que todas as pessoas são ouvidas e na prática conseguem governar a partir dos seus locais de trabalho, de moradia. Como é que isto se concretiza? Concretiza-se que em vez de termos uma Câmara Municipal a mandar em todas as pessoas, nós temos comissões do bairro que vão fazendo propostas de baixo para cima. Em vez de termos um gestor de uma empresa que manda na produção, nós temos uma organização da produção que ouve os trabalhadores de baixo para cima. E é assim que vai definindo hierarquias. Tem que haver hierarquias, chefias, mas tem que ser sempre eleitas de baixo para cima e não de cima para baixo. A ditadura implica sempre... A democracia liberal, classicamente, é considerada também uma forma de ditadura. Porque, na verdade, quer dizer, há uma parte substancial da sociedade que tem privilégios sobre todo o restante da sociedade. E depois a democracia, nós vivemos uma democracia, agora não, há um ano que não vivemos. Mas temos direitos políticos. Temos, mas dentro dos locais de trabalho não temos. Se for uma empresa, ninguém tem direito a falar, ninguém tem direito a questionar, ninguém tem direito a criticar. Então, na nossa democracia, há 5 milhões de pessoas e meio que trabalham, que são população ativa, quando chegam ao trabalho acaba a democracia. Eu defendo que as democracias devem entrar nos locais de trabalho. E defendo que nenhuma ditadura se justifica em nome de nada, incluindo esta pandémica que estamos a viver. Uma pandemia, uma guerra, um ataque nuclear, tudo se resolve confiando, educando, ouvindo, escutando, falando com as pessoas interessadas em resolver os problemas. Não há Sebastião algum, Marcelo, António Costa, ditador algum nos exemplos das ditaduras históricas que nós referimos, não seja por um estado de exceção colocado supostamente em nome de uma resolução de uma questão sanitária, seja numa guerra com um ditador clássico, digamos assim, que não tem sequer um funcionamento regular de democracia parlamentar. Eu acho que é injustificável. Acho que nenhum problema se resolve com menos democracia. Até porque os que se resolverem só vamos aumentar. Se nós no imediato resolvemos um problema sem democracia, vamos encontrá-lo mais à frente, esse problema, e juntamos-lhe outro, que é não haver democracia. Uma vida sem um bocadinho de polémica é como uma comida sem tempero? Eu acho que a polémica, quer dizer, a sociedade portuguesa é uma sociedade, a sociedade europeia em geral é uma sociedade de pacto social desde a guerra, e a portuguesa também desde 75. E depois a portuguesa tem a particularidade de ter um sistema universitário muito pequeno, muito até de acesso muito medieval, e uma esfera pública muito restrita. Pouco associativismo, pouca participação. Isso leva a que os intelectuais vivam num mundo muito reduzido. E aí o nepotismo, o amiguismo, a falta de debate ganham muito peso. E, portanto, eu acho que eu gosto muito das polémicas, porque as polémicas são a forma de resolver os problemas. São a forma de nós chegarmos à amizade, à cooperação, à solidariedade. É dizer, não, eu não concordo. Há uma paz podre de não confrontar ideias que leva a uma degradação da estrutura das ideias intelectual de um país. E quando nós temos degradação dos intelectuais, da capacidade de pensar intelectualmente, nós depois também não temos propostas sustentadas para mudar a sociedade.
Tem saudades da Manuela Moura Guedes no programa Barca do Inferno ou prefere fazer o último apaga à luz na RTP3? Prefiro fazer o último apaga à luz, gosto muito de fazer o último apaga à luz. Acho que aí sim, nós vivemos um espaço de debate contraditório, claramente, onde há verdadeira polémica, mas mantendo o respeito e a urbanidade que é necessária numa polémica. A Raquel é autora de livros com títulos e conteúdos muito interessantes. Um desses livros designa-se Para Onde Vai Portugal? Foi lançado em 2015. Para Onde Vai Portugal em 2021? Quer dizer, eu penso que nós caminhamos para uma época de grandes conflitos sociais. Porque é impossível nós termos 1 milhão de desempregados, falência massiva dos setores médios e proletarização das classes médias, endividamento massivo do setor público, periferização da Europa, dependência da economia alemã com baixos salários, monocultura de turismo ainda por cima em crise, e agora sem imigração, que é a válvula de escape desde sempre, desde os descobrimentos, mas então desde o século XIX é claríssimo. Sem que a sociedade entre em grandes tensões na sua incapacidade de resolver os seus problemas históricos de forma pacífica. Eu penso que é para aí que vai Portugal em breve, ou seja, vão aumentar brutalmente os conflitos dentro da sociedade portuguesa. Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? As duas coisas. Mas duas coisas. Uma boa resposta também exige uma boa pergunta, não é? E uma boa pergunta é sempre... é o princípio para haver uma boa resposta. Estamos a chegar à reta final da nossa entrevista. Vamos a uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. Eu vou-lhe dar uma palavra, vai-me ter de dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Leve e descontraído. Pode ser? Pode ser. Vamos ver se eu sou capaz. Um filme. A Batalha da Argel, do Gil Ponte Corvo. Uma difícil. Um livro. O Homem que Gostava de Cães, de Leonardo Padura. Uma série. A Peaky Blinders, da Netflix. Comida favorita. Portuguesa, eu gosto de tudo. Um clube de futebol. Não tenho. Um palavrão. Xiça, é o único que a minha mãe deixava dizer. A palavra que mais gosta de ouvir. Amor. Uma música. O Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigues. Uma cor. Vermelho. Um sonho por realizar. Eu acho que o socialismo, enquanto reino da igualdade e da liberdade, aí sim nós poderemos ser todos diferentes e dar aso ao melhor que há em cada uma das pessoas e viver com a esperança de não ter que continuar sistematicamente a olhar para o lado quando vemos pessoas sem emprego, sem casa, sem futuro, com dificuldades horrorosas. Acho que sim, acho que é preciso reinventar a palavra socialismo. Completa a seguinte frase. A vida é... A vida é futuro. Muito obrigado. Foi um prazer enorme e uma honra entrevistá-la. Obrigada eu. Muito obrigada pelo convite. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.